Quando o assunto são biografias musicais, a gente está enfrentando aí uma era de biografias musicais que geralmente são bem fracas e pelos mesmos motivos, muitas vezes. Desde Bohemian Rhapsody, a gente tem um estilo de cinebiografia que vai trabalhando a vida de um artista e geralmente tem um certo trabalho para conseguir abarcar dentro de 2 horas e meia, toda a vida dessa pessoa, o legado, os conquistas, os sucessos, os fracassos. E geralmente a gente tem um pequeno problema que é de meio que passar pano para algumas questões. Entre alguns altos e alguns baixos, eu acho que esse filme é realmente o pior de todos esses, porque pelo menos eu não me lembro de nenhuma biografia que parece odiar tanto o seu biografado. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever, deixar um like no vídeo e me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela. E vamos falar hoje de Back to Black, cinebiografia de Amy Winehouse, dirigida por Sam Taylor Johnson. O filme segue Amy Winehouse, interpretada por Marisa Abela, desde seus 18 anos, quando começou a fazer seus primeiros sucessos, até o lançamento de seu segundo álbum, Back to Black, passando por problemas com vícios e seu conturbado relacionamento com Blake, vivido por Jack O'Connell. Geralmente, essas biografias elas têm um pequeno problema que é tentar abarcar uma vida inteira num filme curto ali de 2 horas, que com certeza, mesmo quando é um pouquinho maior que isso, não vai conseguir dar conta de lidar com tudo. Back to Black já parecia que não precisava lidar com um problema tão grande assim, porque ele tem um recorte muito específico, que são aí os 9 anos entre os primeiros sucessos da cantora até a sua morte prematura. Entretanto, Back to Black ele tem uma outra questão que é muito bizarra, porque geralmente quando a gente tem alguns filmes desses de biografias de artistas, a gente vai ter uma reunião ali dos seus melhores momentos, é quase um greatest hits da vida da pessoa. Mas aqui em Back to Black parece que a gente tem o contrário, a gente tem justamente a reunião dos piores momentos da cantora, que nunca parece ser realmente o foco do filme. Parece que pra Back to Black, pra Sam Taylor Johnson, não importa quem foi Amy Winehouse. Não é um filme que está interessado em falar sobre a pessoa, falar sobre a cantora em si, mas sim falar de seus problemas, falar das suas músicas, que é basicamente o que importa. Afinal de contas, as músicas ainda dão dinheiro, não necessariamente a Amy. Para além das músicas, Back to Black é um filme que resume a Amy Winehouse justamente aos seus problemas, tanto aos seus vícios quanto aos seus relacionamentos mais conturbados ali e seus piores momentos. As relações da cantora são reduzidas praticamente a 3, que são justamente a relação que ela tem com o pai, com a avó e com o Blake. Sendo que esse último é quase um protagonista do filme muitas vezes. Eu senti que o Blake ele não só tem uma grande importância para dentro da obra, o que até aí eu consigo entender, porque o filme vai trabalhar muito da relação entre eles e como isso influenciou a carreira musical da Amy, só que em muitos momentos o filme parecia estar se esforçando para fazer a gente gostar do Blake e entender esse personagem de uma maneira que eu considero muito errada. Isso porque na obra existem citações à personalidade do Blake, ao comportamento mais violento dele, mas isso nunca é algo realmente explorado, e a forma como o filme explora a relação dele com a Amy acaba fazendo com que muitos dos problemas que ela teve pareçam culpa simplesmente dela, principalmente quando a gente está falando de como o filme lida com o problema com as drogas. O resultado é que, enquanto a Amy parece culpada de todos os problemas dela aqui, ela simplesmente, o filme atribui a culpa a ela, o Blake ele acaba saindo de vítima, ele acaba saindo de santo da história, e eu senti que o filme prefere passar esse pano pra ele do que necessariamente exaltar a protagonista de fato, que deveria ser a Amy Winehouse. É até curioso que muitas biografias, elas vão, parece que passar o pano para as pessoas, né? Passar o pano ali para os seus protagonistas, que são homens que cometeram algumas questões, mas quando vai falar de uma mulher, parece que ele tenta extrair ao máximo todo o sofrimento que ela passou. Isso é até algo, por exemplo, que me incomodou muito na hora que o filme aborda a relação da Amy Winehouse com os paparazzis, né? A gente tem vários momentos ali com paparazzis no filme, cerca de 10, 20 paparazzis que ficam cercando ela, em cima dela, quase provocando ela, para ver ela fazer alguma coisa, para ver ela reagir, para ver ela ficar um pouco perturbada e ter um material para explorar, para vender. Essa relação, onde a gente tem os paparazzis que são bem abutres, ela não é explorada no filme, embora ela seja mostrada, ela não é, o filme nunca tece um comentário sobre isso. E por quê? Porque a sua própria maneira, o filme age como esses paparazzis agiam.
eles vão explorando a dor, eles vão expondo ela e tentando trabalhar em cima da polêmica, mostrando simplesmente, pintando a Amy Winehouse ali de olha como essa mulher é problemática. E aí é claro que como a gente tá falando de uma biografia musical, uma coisa que exerce um grande papel ali são justamente as músicas, como a própria Back to Black, que dá nome pro filme. Então a gente fica esperando por esses momentos, mas a sensação que fica é a mesma que fica de outros filmes que estão usando o sentimento causado pela música, aquela nostalgia, aquele sentimento gostoso, para tentar blindar o filme de alguns problemas. E aqui isso fica muito explícito justamente porque os problemas são muito gritantes. Então toda vez que entra uma música pra gente ter aquele sentimento bom, isso vai causar meio que um sentimento dissonante, justamente porque o filme é tão problemático e aí entram as músicas, a gente quer curtir, a gente quer lembrar dela, mas a gente vê que o próprio filme não tá fazendo nada para honrar a memória da Amy Winehouse. As músicas, elas rendem dinheiro, então isso é um ponto muito importante pro filme, principalmente quando a gente olha que quem produziu esse filme foi o pai dela, que também foi um dos responsáveis ali quando as pessoas vão falar de Amy Winehouse, elas sabem que o pai dela também foi um problema, também teve um relacionamento conturbado, mas que nunca fica claro no filme. No filme o pai dela é um cara super legal, super santinho, que só queria o bem pra filha, não queria que ela se envolvesse com drogas e só queria que ela conseguisse mostrar ao mundo o seu talento. O filme tem um grande problema de montagem que não é só pelo fato de estar lidando com vários eventos e não saber muito bem como trazer isso pro filme, mas porque ele nunca dá conta do status de estrela da Amy Winehouse. Nunca é um filme que consegue mostrar exatamente a fama dela, a influência dela. As cenas da música Back to Black e da Valerie são momentos que a gente tem uma montagem muito esquisita e com algumas cenas de muito mau tom, como por exemplo mostrar o Blake com a ex numa cena que é mal filmada, a fotografia é ruim, ela é mal executada em todos os sentidos e assim, poderia simplesmente não estar ali. É bizarro a gente ver como é um filme que ele nunca consegue lidar com a fama da Amy Winehouse, nunca consegue lidar com a estrela que ela foi, com a pessoa marcante que ela foi para a música, e talvez seja justamente por isso que tenta reduzir ela aos problemas. E quando o filme volta ali para o relacionamento dela com o Blake, que poderia ser o foco dele, né, tentar trabalhar como o relacionamento se envolve com as músicas, como essas músicas elas eram vividas pela Amy Winehouse, né, que até um trecho que ela diz que ela precisa viver as próprias músicas, mas o filme também não consegue entender muito bem como colocar a relação. Então, como eu disse, a gente já tem o problema do filme meio que pintar o Blake de cara legal da relação, a vítima da história, e nunca deixar claro como muitas coisas ruins ali do relacionamento da Amy com ele foram causadas por ele. Então o filme ele vai puxando ali e tentando fazer uma outra personalidade do Blake pra gente comprar. O resultado são várias e várias cenas que parecem ter saído de uma comédia romântica e que não se encaixam com o tom da obra, porque, nesse caso, não existe comédia e o romance é abusivo. E aí nesse meio a gente tem a Maria Isabela, que ela tá ali tentando fazer o que ela consegue. Ela canta bem, as músicas na voz dela são boas, funcionam pro filme, trazem aquele senso de nostalgia, a gente reconhece que não é a Amy, mas eu diria que a voz é até parecida em alguns momentos. Ela tem um ar ali da cantora, apesar dela não necessariamente ser parecida com a Amy, alguns momentos ali de perfil, a gente consegue olhar e enxergar a Amy Winehouse, só que no que vai pra atuação, ela não consegue entregar muito, até porque o roteiro e a direção não permitem ela ir muito além, e acaba que ela canta, e isso é ótimo, mas não é suficiente para salvar um filme tão problemático, embora, diante de todos os problemas, a Maria Isabela seja o menor deles. Para Back to Black, nota 1. É muito bizarro a gente gostar de um artista e ver um filme, no caso uma artista feminina, e a gente se deparar com um filme que ele é misógino, ele não consegue honrar a memória da pessoa, pior que isso, ele suja a memória da pessoa. É um filme que em vários momentos eu tava me perguntando qual que é a ideia que eles estão tentando fazer aqui, por que eles estão indo por esse caminho, por que eles estão olhando pra figura do Blake como um cara super legal e a Amy, ela só tá ali pelos problemas, ela só tá ali pelos vícios, pelas brigas, sabe, pelos problemas emocionais, pelos burnouts dela. E aí a gente vê que o filme só tá tentando criar um sentimento positivo pelas músicas, mas no geral isso é a menor das coisas, assim. O filme abre com uma citação da própria cantora, dizendo que ela queria ser lembrada pelas músicas, e parece que isso é a coisa que o filme menos se importa, é justamente com a cantora, com as músicas e com a pessoa que foi Amy Winehouse. Esse filme, sim, pra mim foi muito frustrante. Eu já imaginava que não ia ser tão bom, já tinha uma expectativa baixa, mas nada tinha me preparado pra um filme que, em todas as maneiras, ele foi ofensivo. Ele corta direto e vai pra minha lista de piores do ano, com certeza. No momento, assim, eu acho que foi o pior filme do ano, superando
coisas bem ruins, coisas bem assim duvidosas, como por exemplo Ursinho Pooh Sangue e Mel 2, que eu falei nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui, ou Desespero Profundo, que é aquele filme do tubarão no avião, famigerado tubarão no avião, que eu vou deixar o vídeo linkado aqui. Obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.